Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo e ative as notificações. A minha convidada de hoje dirige uma das instituições mais importantes do país, o Senado Federal. Ela é diretora-geral do Senado, Ilana Trombica. Olá, Karine. Obrigada por essa oportunidade e obrigada a todos e todas que estão conosco, nos acompanhando e ouvindo e vendo esse vídeo e podcast a qualquer momento. Ilana, eu que agradeço. Muito obrigada por você topar participar desse podcast. E para a gente começar, vamos lá. Você está há 9 anos à frente da diretoria-geral do Senado Federal. Como é que é equilibrar funções administrativas numa casa política? Eu já estou quase há 10, né? Eu já estou 9 anos já cruzando para lá. Em fevereiro eu faço 10 anos de gestão. E antes de ser diretora-geral, eu fui diretora adjunta dos meus 2 antecessores. Eu acho que o Senado soube trabalhar a riqueza da valorização da técnica em favor do político. Na verdade, quanto melhor é a gestão do Senado, mais oportunidade de fazer política. Por quê? Porque a gestão não toma o espaço da política. A gestão bem feita, ela coloca o Senado na mídia só pelas boas coisas, pelas ações de equidade, pelas ações de educação, e dá espaço para que a política seja feita, de tal maneira que os senadores e a comissão diretora não precisam se preocupar que o Senado vai parar nas páginas policiais por uma licitação mal feita, por um direcionamento, nada disso. Então, eu acho que esse é o melhor equilíbrio e o Senado soube trabalhar nesse equilíbrio. Isso é importante. E você está numa casa que é predominantemente masculina, né? Sim. Nós temos 81 senadores e 15 senadoras. É uma baixa representatividade feminina, né? 18%, que é abaixo até do índice mundial. Quais são os grandes desafios? Bom, primeira coisa que eu preciso falar é que realmente são 18,8%, é abaixo dos 20%, mas é o melhor índice do Senado nos seus 200 anos, né? Então, nós temos muito que crescer, mas estamos vindo num crescimento da representatividade feminina no Senado Federal. Muito recentemente, na primeira mesa do presidente Rodrigo, foi criada a liderança da bancada feminina, de tal maneira que se garante que, independente dos líderes partidários, sempre haverá uma mulher, né, nas lideranças, definindo e discutindo a pauta e tendo a oportunidade de mostrar sobre o olhar feminino os impactos daquelas legislações que são analisadas. O que me parece importante dizer é que há uma ausência da mulher nos legislativos, e não só nos legislativos, nos executivos e no judiciário também, desde sempre, porque foram espaços que não foram construídos para as mulheres. Tem uma história que virou quase uma lenda urbana, que é a história do banheiro. Do plenário, que foi construído em 2016. E toda vez que me perguntam, eu digo, é muito mais do que isso. Você já trabalhou, você conhece o Congresso Nacional. Qual é o nome do salão branco quando a gente entra? É chapelaria. Por que nós chamamos de chapelaria? Porque era onde os homens parlamentares, quando era tradição e costume usar chapéu, deixavam os seus chapéus. E quem usava chapéus? Os homens. Quem conhece também o Senado e o Congresso Nacional sabe que nós temos um lugar chamado barbearia, né? Depois nós temos uma escada em caracol de vão aberto, porque quem subia e descia aquelas escadas eram os homens que usavam calças, porque é uma escada de vão aberto. Então é todo um ambiente criado para os homens. E nesse ambiente criado para os homens, as mulheres, e esse ambiente não é fisicamente o Senado Federal, esse ambiente é a política, né? As mulheres foram chegando e elas precisam crescer cada vez mais. Então, de um lado, é necessário que as mulheres tenham a oportunidade de não ter dupla, tripla, quádrupla jornada, porque a política exige dedicação, né? E é preciso ter tempo para se dedicar. E segundo, que seja um ambiente livre de violência. Porque a mulher, quando já faz esse esforço e tem a coragem de se colocar na política, se ela encontrar um ambiente violento, ela
retroage. E não deixa de ser uma postura extremamente machista esse ambiente de violência política. Porque a mulher já fez todo esse esforço. Sim. Quando ela chega lá, o que acontece? Uma ação violenta e ela retroage, porque nenhum de nós quer estar em um ambiente violento. Então, é muito importante que a gente tenha uma política, que a gente tenha cotas e, quem sabe, até cadeiras para as mulheres, mas que a gente crie um ambiente político livre de violência. Quando você fala que o Senado, né, foi construído, é um ambiente masculino, e aí cita a questão da barbearia, da chapelaria, qual que é a realidade hoje? Ele está adaptado para as mulheres? Sem dúvida. O Senado hoje está adaptado para as mulheres, para as pessoas com deficiência, isso não há nenhuma dúvida. Inclusive, a tal da lenda urbana do banheiro é que a gente criou o banheiro feminino acessível, porque uma equidade leva a outra. Né? Então, quando você trabalha a equidade de gênero, ao mesmo tempo você trabalha a inclusão. Né? E o Senado, sim, ele está adaptado. O que precisa ser mais adaptado para a mulher não é o Senado, é a cultura machista que o Brasil ainda vive. Né? E o Senado está dentro do Brasil. E o Brasil tem uma cultura machista. Eu tenho um episódio, que alguns anos atrás eu já era diretora-geral. Eu fui num churrasco. E aí a pessoa me perguntou onde eu trabalhava. E eu disse, no Senado Federal. E ela disse, aonde? Eu disse, na diretoria-geral. E a pessoa disse, o que você é lá? E eu disse, diretora-geral. E a pessoa disse, diretora-geral de que área? E eu disse, não, eu sou diretora-geral. Ela disse, diretora-geral dos Serviços Gerais? Eu disse, não, Nossa. Eu sou a diretora-geral. E a pessoa resistia, e aí eu disse, você lembra do HCL, que foi nosso diretor-geral há muitos anos? Ela disse, conheço o HCL. Aí eu disse, então, eu ocupo o mesmo cargo que ele já ocupou. Aí a pessoa disse, que curioso. Mas curioso por quê? O que há de curioso em uma mulher ocupar esse cargo? Na verdade, não há nada de curioso. Na verdade, foi o estranhamento de uma mulher ocupar um cargo desses. E acontece de ter colegas que têm dificuldades em lidar com chefias mulheres. E foi uma mulher ou um homem que perguntou? Pode falar? Esse foi um homem. Mas no próprio Senado, nas organizações que têm mulheres como chefes, existe um estranhamento. Hoje de um grupo muito minoritário, Sim. que já foi maior, mas isso ainda existe. E uma das suas bandeiras é a inclusão social e a diversidade. Nesses 9 anos, o que a gente pode falar que foi feito? Que tipo de políticas foram implantadas para mudar um pouco essa realidade e atender as minorias, enfim? Bom, eu costumo dizer que foi uma série de políticas. Eu vou destacar algumas. A gente tem uma política que é o programa Mãe Nutriz, que a mãe, até os 6 meses, fica com a criança. E depois, se tiver férias, pode tirar, enfim, mas até os 24 meses da criança, os 2 anos, ela tem uma redução de carga horária sem redução de remuneração para 6 horas. Né? Isso fez com que muitas mulheres aceitassem continuar em cargos de chefia, mesmo com filhos pequenos. Né? Porque senão elas acabam saindo para se dedicar mais aos filhos. Né? Quando eu cheguei na diretoria-geral, nós tínhamos 12% a 13% em mulheres em cargos de alta gestão. Hoje nós temos 34%. Né? É um número maior do que o percentual de mulheres servidoras efetivas do Senado. E aí é um bom ponto. A gente fez concurso público, a gente está no 2º ano do nosso concurso, e quando chegou lá o resultado, foi 2/3, 1/3. Ou seja, o concurso é um meio adequado, tão meritocrático quanto possível, né? Quanto possível, porque ele não é completamente meritocrático. Mas mesmo assim entram mais homens. E as mulheres que entram, em geral, ou são solteiras ou são casadas sem filhos. Né? Porque a verdade é que não é igual para homens e mulheres. Então, quando vão se submeter a um concurso difícil como o do Senado, os homens têm mais tempo para estudar, porque não têm o trabalho doméstico, porque não cuidam dos filhos, etc. E as mulheres menos. Né? Então, isso são ações que a gente tem que fazer, como esse de estimular e fazer com que a maternidade não concorra com os cargos de gestão. Outro muito interessante, sobre um outro viés, é que o Senado criou em 2016 a cota para mulheres vítimas de violência nos contratos de terceirização de mão de obra.
E aí você vai me perguntar, tá bom, Ilana, mas são para terceirizados, não são servidoras efetivas. Mas trouxe para dentro do Senado a realidade da violência doméstica e fez com que o Senado refletisse sobre essa realidade, né? E que as pessoas aprendessem a se informar sobre ela, a evitá-la, a ver os sinais, a rechaçá-la. Então, foi uma outra iniciativa muito importante. A gente tem os cursos de formação para lideranças femininas e agora para lideranças femininas negras, porque é importante de se entender que a situação da mulher é uma, a situação da mulher negra é outra. Né? E aí é uma subrepresentação maior ainda. Né? Então, a gente faz cursos para lideranças mulheres e curso para liderança para mulheres negras, né, para poder entender esse cruzamento entre o machismo e o racismo que existe. Então, tudo isso vai mudando a cultura organizacional, né, e vai passando a ser uma cultura mais equitativa, né? E lembrando que é muito mais equitativa do que igualitária, né? Porque a gente tem que ter a equidade e não igualdade, porque não adianta dar a mesma coisa para homens e mulheres, que é a igualdade. O que a gente precisa é ter equidade, é compreender essa diferença histórica, essa dívida histórica que a sociedade brasileira tem com as mulheres, tem com as pessoas com deficiência, tem com as pessoas negras, né? E conseguir fazer essa compensação. Acho que o Senado tem um trabalho muito sério, já bastante tradicional, do Comitê de Equidade de Gênero e Raça, do GT de Raça e do GT LGBTQIAP+, também, né? Temos, inclusive, pessoas transexuais trabalhando no Senado, também foi uma iniciativa pioneira do Senado, né, mostrando que o Senado é diverso, porque a sociedade que ele representa também é diversa. E quando você chega com esse tipo de proposta, programas para os senadores, existe muita resistência? Uma vez, Karine, eu estava recebendo, já alguns anos atrás, alguns colegas do CNPq. E aí eles me perguntaram assim, mas os senadores deixam você fazer? Eu parei, refleti e disse, sabe que eu nunca perguntei? Eles me conhecem, eu estou lá, vão fazer 10 anos, eles sabem quais são as minhas bandeiras, e se eles permitem que eu esteja lá, é porque eles de alguma forma apoiam, né? Eu lembro que eu tive um episódio que terminou muito bem. A gente, quando lançou o nosso primeiro plano de equidade de gênero e raça, tinha uma ação que falava em banheiros que atendiam a homens e mulheres. Unissex. E aquilo assustou. Na verdade, era um banheiro de deficiente, né, que tinha uma cabine, só um banheiro de deficiente, que é para homens e mulheres. Pois muito bem. Mas alguns não entenderam e teve uma reação. E aí me notificaram, um senador perguntando quem me dava o direito de fazer aquilo. Aí eu fiz um arrazoado muito consistente, explicando as normas da casa e dizendo ao fim e ao cabo que, se não fosse por um normativo interno, o próprio constituinte ordinário, quando disse que homens e mulheres são iguais, ele quis pontuar que eram homens e mulheres. Ele não botou todos são iguais. E se ele botou homens e mulheres, é porque naquele momento o constituinte originário acreditava que homens e mulheres não eram iguais. E que, se passado quase tantos anos, 20 anos, 30 anos, depois da Constituição de 88, homens e mulheres seguiam não sendo iguais. Aí apresentava uma série de dados. Pois muito bem, respondi ao senador. Passado um tempo, o senador me chamou lá. Eu disse, ai meu Deus do céu, lá vou eu, não vou discutir com o senador. Fui, calma, ele olhou e disse assim, Ilana, eu li o que você escreveu. Eu acho que você tem razão. Tem em mim, a partir de agora, né, um aliado seu nessa causa. E a coisa cresceu tanto que ele é daquele senador que no dia do Laço Branco ele vai para o plenário de Laço Branco, que apresenta projeto de lei para melhorar a Lei Maria da Penha. Participativo. Ele realmente virou, né? Então, eu tenho essa experiência muito boa com os senadores e com as senadoras, né? Eles compreendem, né, que é necessário, e mais do que isso, que a função do Senado é ser um exemplo dentro da administração pública, não só na feitura das leis, mas também na sua ação administrativa. Esse é o seu objetivo?
Meu objetivo é usar a plataforma que o Senado me dá para trabalhar pelo mundo que eu acredito. E em que mundo você acredita, Eu Ilana? acredito num mundo de mais justiça, de mais igualdade, de mais equidade. E se não fosse por isso, eu não levantava todos os dias e seria diretora-geral, porque já fazem muitos anos, eu já tenho esse mérito na minha carreira, né? Isso é um propósito, né? O Senado me dá condições, né, de construir um pouquinho desse mundo que eu acredito que deva ser, né? E como eu sou uma pessoa muito impaciente, eu acredito nesse mundo de deve ser, não para minha filha que tem 13 anos, mas para mim mesma. Então eu tenho pressa. E eu sei que o Senado é uma flecha que chega longe. Eu sei que o exemplo do Senado chega longe, tanto que nós criamos a Rede de Equidade de Gênero e Raça, que hoje já tem 30 entidades públicas. O Senado criou, começou com 11, hoje já tem 30, não fazem 3 anos ainda, né? E faz com que a gente tenha uma massa de órgãos públicos que trocam informações e que se fortalecem, né? E que atuam junto. Então, eu tenho pressa, né? Eu tenho pressa e eu acho que o Senado é uma plataforma adequada para trabalhar isso. E em gênero, em raça, na parte de sustentabilidade, na parte de transparência, né? Então, eu acho que o Senado tem sido uma boa plataforma para essas questões. E de onde vêm E de onde vêm suas inspirações para seguir com esse trabalho? Não vem de um lugar específico, né? Vem da realidade, vem do que a gente vê, vem do que se ouve, vem do que se conversa, né? Quando essa questão da cota de mulheres vítimas de violência foi uma coisa que tomou muito vulto. O Senado ganhou um prêmio do Instituto Avon e da revista Marie Claire em 2018, por causa da cota. Hoje já é até lei, já está na nova lei de licitações, já tem decreto executivo, enfim. E uma vez eu estava em casa e a minha madrasta me perguntou, porque meus pais nunca bateram em mim e na minha irmã, nem meu pai, nem minha mãe já faleceu, meu pai é vivo, nunca bateram na gente, e ela, sabendo disso, porque ela é casada com meu pai, ela me perguntou, por que isso? Você nunca nem apanhou quando era criança, né? E eu disse, porque para você ter sororidade, para você ter empatia, você não precisa ter vivido. Né? Eu posso compreender o outro, eu nunca vou sentir o que o outro sentiu, mas eu posso compreender a dor do outro. Né? E eu acho que é nessa compreensão que se abrem as portas, né, para que a gente faça esse tipo de política. E acaba que a gente começa a aglutinar em volta da gente pessoas que também pensam assim, homens e mulheres. Sim. Né? Então, isso é muito interessante, porque a gente acaba sendo um todo que cada vez cresce mais. E o que eu acho importante é que a gente vive um cenário distinto hoje em dia, que as mulheres apoiam outras mulheres, né? Posso te contar que das vezes que eu ouvi o seu nome no Senado, da boca de outras mulheres, era sempre como fonte de inspiração. E isso é muito, muito legal, né? O que você acha disso? Sem dúvida, eu acho. Você tem essa noção que você inspira outras mulheres? É engraçado, eu não sei se eu tenho essa noção, né? Ah. Eu tenho a noção de que todo dia eu tô ali para fazer o meu melhor e para fazer o meu trabalho, né? E se esse trabalho consegue chegar em todos os lugares, eu acho que ele tem muito mais sentido. Mas quando, por exemplo, a cota começou, eu não tinha a noção que isso ia virar lei, que ia ter milhares de mulheres na cota, porque hoje em dia não é só o Senado. Mas eu estava me sentindo suficiente se eu salvasse uma mulher ou uma família. Isso já era o suficiente para mim, isso já me motivava. Né? Se são milhares, centenas de milhares, eu costumo dizer que isso é minha profissão de fé, né? E é o meu caminho para o céu. Mas assim, eu fico muito feliz. Mas quando tudo começou, era para uma mulher, era para uma família. Era para que os filhos daquela mulher aprendessem o que é viver com respeito, viver com tranquilidade. E que bom que isso cresceu. Né? E eu acho que a gente vai juntando e as coisas vão crescendo. E quando eu falo que a gente vira um grupo, e é um grupo de homens e mulheres, eu quis frisar isso,
Porque as questões de equidade de gênero são questões de direitos humanos. Não são uma questão das mulheres, né? É uma questão de todos, né? Então, quando você tem uma organização que compreende isso, é muito mais fácil, porque você não está atuando por um segmento. Você está atuando pelo todo que se beneficia da atuação por esse segmento. Você citou o HCL, o ex-diretor-geral do Senado, que saiu e depois se candidatou, né, a deputado, foi deputado distrital. Você tem alguma vontade de concorrer a algum cargo eletivo no futuro? Não, não tenho. Eu tenho vontade de seguir na administração pública. Na verdade, eu virei servidora pública porque é o que eu quis. Eu quis servir ao público. Foi o que eu decidi dedicar a minha vida. Eu costumo dizer, Karine, que o Senado não busca ninguém, as pessoas buscam o Senado. Todos nós, servidores públicos, especialmente o grupo de concursados, ele se inscreveu num concurso, ele estudou, ele pediu para entrar e ele entrou. E isso não é algo transitório na minha vida, né? Isso é algo permanente. Essa foi a opção que eu fiz. E o que eu percebo é que há muitos espaços na administração pública para atuar, né? Então, eu não me vejo como uma pessoa que vai estar no poder público dentro da política partidária, mas eu vejo uma pessoa que quer continuar contribuindo para a área pública dentro daquilo que eu me propus a fazer, que é ser servidora pública, no Senado ou em outro lugar. Eu tive uma pequena experiência muito curta no Ministério da Integração Nacional. E eu lembro que um dia eu era assessora parlamentar, o ministro era o senador Fernando Bezerra Coelho, senador. E o senador é pernambucano e ele era fanático por um dos times de futebol. E aí teve um dia que o time de futebol que ele era fanático ganhou o campeonato local. Ele estava feliz. Chegou um prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes no sertão baiano. E ele queria um apoio da Codevasf, era a época do Água para Todos. E ele precisava um projeto básico para poder submeter a cidade ao Água para Todos. A cidade só tinha água salobra, né? E aquele dia o ministro estava tão feliz que o ministro topou receber o prefeito, que era uma cidade pequenininha, normalmente ele não faria isso. E o prefeito conseguiu o projeto. E eu lembro que passou uns 15 dias, veio o prefeito com uma pulseira e um colar para mim e uma pinga para o ministro. E eu guardo aquela pulseira e aquele colar com muito carinho, porque foi no dia que eu ajudei 10 mil pessoas. Foram 10 mil pessoas que tinham água salobra e passaram até água doce. Então, foi um dia que, num dia, eu ajudei 10 mil pessoas. Que eu não conheço. Pra falar a verdade, eu nem me lembro o nome da cidade. A pulseira e o colar eu ainda tenho. Mas eu não me lembro quem era o prefeito, eu não me lembro quem era a cidade, né? O que ficou foi a possibilidade de mudar a vida das pessoas que abriam a torneira e não tinham água. E que iam passar a ter. Né? Então, eu acho que o servidor público ele tem esse mundo de possibilidades de realmente fazer a diferença. A ideia desse podcast do Política é mostrar mulheres em cargos eletivos, mas mulheres líderes e mulheres inspiradoras também. Mostrar que essas mulheres não precisam estar num cargo eletivo para fazer, para transformar a sociedade. E você é uma dessas, você tem esse papel de transformação sem estar num cargo eletivo. Eu acho que todas nós temos a possibilidade de transformar a sociedade. Da forma mais simples, entre aspas, porque é complicado e importante, que é educando os nossos filhos quando nós temos filhos, até várias outras formas. Eu tenho uma menina de 13 anos e eu lembro que uma vez a gente estava voltando de viagem, meu marido, meu filho mais velho e ela, não sei o que a gente estava discutindo, e ela disse assim, isso é muito complicado, é melhor dar para uma mulher resolver. Ali eu me dei conta que o meu trabalho já estava feito. Sim, eu podia fechar o livro e ir embora, entendeu? Porque aquela eu já tinha ganho. Né? Então, eu acho que todas nós podemos, sim, de uma série de maneiras. E você não tem que ocupar um posto de chefia, de liderança. Você pode, apoiando as suas amigas que são empreendedoras, você pode
ajudando uma mulher que é vítima de violência física, psicológica, patrimonial. Você pode, não deixando passar aquela piada machista na roda do chopp, né? Exatamente. Então, você pode de uma... E claro, se você tem um cargo de gestão, você pode, por meio desse cargo de gestão, também. Né? Mas não é necessário que você tenha esse cargo para fazer. Você pode também. Sim. Né? E se você tem a plataforma, use-a. Né? Mas se não, você não tem, nós todos temos uma série de relações, uma teia de relacionamentos, né? E é nessa teia que a gente pode atuar, desde as coisas mais privadas e familiares, né? Até a atuação no seu ambiente de trabalho, no seu grupo de amigos. É verdade. Olha só, a sua tese de doutorado virou um livro, né? Vou até mostrar aqui para vocês. É o Intraempreendedorismo no âmbito público federal com foco na inclusão social. Peço até desculpa, porque eu sou aquela que saboreia o livro, então eu marco com marca-texto, com fitinhas, post-it, enfim. Você fala que a gente fala muito de empreendedorismo no setor privado. Você está trazendo o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo com inovação, né, numa organização pública. Conta um pouco sobre o seu livro. Bom, eu sou professora disso, né? E toda vez que eu chego para começar a dar aula, os meus alunos dizem isso. Porque o intraempreendedorismo, a inovação, o empreendedorismo é no setor privado. Aí eu costumo dizer assim, o que é? Principal inovação disruptiva do Brasil na última década com 3 letras. O Pix. O Pix. Todo mundo acerta. Todo mundo? Quem fez? Banco Central. Teve nada mais disruptivo no Brasil do que o Pix. Nada. Né? Então, e aí eu já começo a mostrar que é um preconceito das pessoas com a área pública. Sim, né? Mas só um parênteses, o nosso sistema bancário já é muito avançado em relação a muitos do mundo, né? O Brasil, bom... Eu lembro da questão do cheque, por exemplo, que nos Estados Unidos demorava semanas para você compensar um cheque. E o nosso sistema permitia você compensar um cheque de um dia para o outro, ou em 48 horas. O brasileiro é muito criativo, isso é uma característica do Sim. brasileiro, e ele é muito flexível, o que, por um lado, dá origem ao jeitinho brasileiro, que pode não ser bom. Por outro lado, essa flexibilidade dá a condição de você olhar para uma coisa e vê-la como algo maleável, algo que pode ser transformado. Né? Então, em muitos aspectos, o brasileiro ele é criativo, né? E ele tem essa flexibilidade de usar essa criatividade dele para mudar uma realidade, o status quo. Né? Então, nós somos, em vários aspectos, nós somos criadores porque somos criativos e porque temos liberdade para fazer isso, porque temos essa flexibilidade. Né? Não somos rígidos, duros. Né? Então, sim, mas a área pública é uma área com uma série de exemplos de intraempreendedorismo, né? Só que, em geral, as pessoas não veem, né? E eu trabalho na minha tese de doutorado com 5 casos do Ministério do Desenvolvimento Social, a maioria deles trabalhando com cadastro único, que é o principal e maior cadastro de brasileiros, né? Que é o cadastro que, por exemplo, atende ao Bolsa Família. Então, você imagina que cada inovação nesse cadastro tem um potencial enorme de beneficiar enorme. Por exemplo, eu falo de um caso aí que houve a junção do cadastro do Bolsa Família com os dados do IBGE, de tal maneira que se chama MOPS esse caso, se você diz assim, eu tenho uma política para adolescentes no contraturno, adolescentes de baixa renda no contraturno. Aonde estão esses adolescentes? Te dá o município, te dá o bairro. Quer dizer, você vai assim na mosca aonde fazer a aplicação do dinheiro público. Olha o impacto disso para os equipamentos públicos, para as políticas públicas. Então não falta intraempreendedorismo, falta divulgação? Conhecimento? Eu acho que há uma cultura no Brasil que não valoriza o serviço público. Né? E se nós pensarmos, houve uma mudança imensa no serviço público. Eu lembro, eu comecei a trabalhar com
15 anos, na época podia. Né? Hoje não pode Uhum. mais, na época podia. Então eu fui tirar minha carteira de trabalho. Então era uma carteira, era um caderninho pequenininho de capinha azul. Hoje todo mundo tem carteira de trabalho. Todo mundo que tem CPF a partir dos 18 anos tem carteira de trabalho. É automático. Não precisa ir para lugar nenhum. Você não precisa fazer nada. Não sabia disso. Isso é uma carteira de trabalho digital. Basta você digitar o seu CPF, tá lá. Lembra, não sei se você lembra, não sei qual a sua idade, mas quando eu comecei a fazer imposto de renda, era um monte de folha, assim, era um caderno. Hoje, seu imposto de renda está pronto. Você pega o pré-preenchido, está pronto. Exato, você só atualiza. Se você precisar atualizar, senão... Entendeu? Então, assim, houve uma facilidade, né, no atendimento ao público dos serviços públicos enormes. É claro que há muita coisa para melhorar, sem dúvida. Mas nós já temos uma série de exemplos, né, de melhorias do serviço público. Né? Então, me deu muita alegria, né, muita satisfação mostrar isso. Né? E assim como eu fiz do MDS, uma boa pesquisa científica ela tem metodologia. E a metodologia é aquilo que garante que o caminho que você fez na pesquisa é um caminho válido. Né? A minha metodologia eu acho que é um dos pontos fortes da tese, que qualquer um pode repetir o que eu fiz. Né? E ver se assim as iniciativas da Fazenda, ou as iniciativas de educação, ou as iniciativas de saúde. Né? Então, eu acho que tem muito caminho, mas me deu muita alegria fazer e chegar a essas conclusões. E uma outra grande alegria que eu tive foi fazer o doutorado com... Né, eu defendi com 50, logo depois que eu fiz 51, mas assim, já numa idade mais madura na minha vida, que eu acho que também é um exemplo que a gente tem que estar sempre aberto para aprender, para aprimorar e também para transmitir. Com a vantagem que a idade e a experiência façam com que a gente consiga olhar o conhecimento científico, né, criticá-lo, né, e compreender que o conhecimento científico só tem sentido se ele tem uma aplicação prática, se ele consegue mudar uma realidade. O conhecimento pelo conhecimento não funciona. O conhecimento serve para mudar a realidade. E o mundo é muito dinâmico, né? Então, se a gente para e não vai aprender, enfim, não busca novos conhecimentos, novas informações, a gente realmente fica paralisado e sem poder contribuir em qualquer área. E eu te garanto que foi uma das experiências mega, hiper, super prazerosas. Eu costumava dizer que você senta na cadeira de aluno, você vira aluno, né? Ah, sim? Não tem nada a ver, que assim, a minha turma, sei lá, tinha CEOs de supermercados, de redes enormes, economista-chefe de banco, sentou na cadeira, vira todo mundo aluno. E agora os exemplos que você deu aí, setor privado, né? É o que a gente estava falando aqui. No setor público, é uma inovação, né? O intraempreendedorismo. O prefácio é do presidente Rodrigo Pacheco, e ele fala que é uma leitura obrigatória e cita como exemplo de inovação, no caso de intraempreendedorismo no Senado, a questão do voto na época do Covid, do voto remoto. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, como é que foi? Dos sistemas de deliberação remota, Sim. Né? Aconteceu o seguinte, nós falávamos aqui, gente, antes de começar o programa, que nós temos um amigo em comum, muito amigo nosso, que é o Luiz Fernando Bandeira de Mello, hoje conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, mas que durante muito tempo foi meu parceiro no Senado Federal, foi o secretário-geral da mesa. E houve, há uns anos atrás, uma greve de caminhoneiros, não sei se você se recorda, que parou o país, etc. E naquela ocasião a gente se deu conta, eu e Bandeira, que a gente precisava prover alguma coisa que favorecesse a deliberação mesmo fora do Senado, porque houve um momento em que houve falta de combustível, né? Eu acho que todo mundo lembra, porque as filas dos postos eram quilométricas, né? Mas podia avançar para a falta de combustível da aviação, que aí teria uma dificuldade dos senadores chegarem em Brasília. Bom, e aí a gente começou a pensar nessa solução, né? Quando chegou a pandemia, a solução não estava pronta, mas ela já estava avançada.
E aí nós pudemos reagir com muita rapidez e fomos a primeira casa legislativa do mundo a fazer uma deliberação 100% remota, com um detalhe, que era uma questão crítica a ser garantida de segurança, que só o Senado tem voto secreto, a Câmara não tem. Não tem. Então, nós ainda tínhamos que ser capazes de garantir a segurança numa deliberação 100% remota de voto secreto. Né? E foi um grande sucesso, um case de sucesso também, e é um case de intraempreendedorismo. A gente não comprou essa solução, a gente não contratou uma consultoria, né? É uma solução caseira, teve um apoio interna, do Zoom. Que interessante. Né? A gente teve que contratar a ferramenta Zoom, né? Mas toda a solução foi feita internamente. E teve resistência dos senadores? Não. Nenhuma. Porque não tinha como ter, a gente estava em pandemia. Todo mundo isolado, né? Era um outro cenário. Ilana, eu sempre peço para minha convidada sugerir um livro que toda mulher deveria ter. Eu vou sugerir hoje o seu livro, que pode ser encontrado na internet ou no próprio Senado, não é isso? Isso, na biblioteca. Na biblioteca do Senado. E vou pedir para você sugerir qual livro você acha que toda mulher deveria ler. Eu gosto de Sobre Mulheres e Lobos. Já a terceira que fala e eu preciso comprar esse livro. Eu falo, eu vou comprar e não compro. Por quê? Sobre Mulheres e Lobos. Porque eu acho que fala um pouco do feminismo, né? Fala sobre a nossa posição, né? E fala também da nossa capacidade de resistência, mas também de reação, né? Porque eu acho que a gente tem que ser capaz de construir o diálogo, de construir o consenso. Mas se for necessário botar o pé na porta, a gente tem que ser capaz também, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar o diálogo, o consenso e a educação. Mas se por acaso tudo isso não funcionar, a gente tem que ter coragem, às vezes a agressividade, né, de avançar de qualquer maneira. Ilana, te agradeço imensamente pela sua participação. E aqui é um canal aberto. Pode voltar quando você quiser para contar as novidades da sua gestão, enfim, compartilhar com a gente experiências. E para vocês, para todos e todas que estiveram conosco, né, eu também estou à disposição pelas minhas redes sociais, sempre com materiais que eu posto que falam muito da minha gestão do Senado, mas também é um canal aberto de discussão e de diálogo. Obrigada. Muito obrigada a você. Eu sou Karine Gonzaga e esse foi o seu podcast Política. A convidada de hoje é a Ilana Trombka, diretora-geral do Senado Federal. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou te pedir de novo, hein? Se inscreve, deixa o seu like, compartilhe o conteúdo, comente e ative as notificações. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo um conteúdo de qualidade. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.